Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto de coluna de absorção de pratos. Esse projeto é ofertado pela disciplina de Operações Unitárias e o nosso grupo é composto por Adrian, Érica, Gabriel Carvalho, eu, Henrique Valtric, Leonardo Nunes Milani e Paulo de Oliveira. Bom, o nosso processo base, então, seria basicamente a purificação do metano, o biogás, em que deseja-se retirar o contaminante de gás sulfídrico através do solvente de ferro EDTA, esse ácido férrico, na qual o nosso artigo base seria esse artigo sobre a absorção do gás sulfídrico e do dióxido de carbono na purificação desse biogás para fins energéticos. Aqui está um esquema simplificado do nosso processo, onde pode-se observar então a entrada do gás aqui, do biogás, com uma fração de 0,022 do gás sulfídrico para uma saída bem pequena, uma fração de saída bem pequena desse mesmo gás. Então, aqui em L2 ocorre a alimentação do solvente puro e em L1 a retirada com essa fração de gás sulfídrico na saída. Bom, o biogás, então, é composto por alguns gases, em que esses gases vão ser admitidos como GS, arbitrados como GS, que seriam os gases inertes no nosso processo. Bom, para o balanço de material da coluna, a gente começa com algumas especificações 99% de remoção e também ocorre uma retirada de 11% do dióxido de carbono do gás de entrada para a corrente de saída líquida, L1. Então, a gente calcula aqui o balanço material através de uma base de cálculo de 100 mols por segundo, em que encontra as frações e as quantidades de saída relacionada ao gás sulfídrico. Essa porcentagem de remoção, então, foi calculada através de uma relação direta aqui entre as frações de entrada e de saída, e essa porcentagem em negrito aqui foi subtraída, então, do valor de 100% para encontrar essa taxa de remoção, essa porcentagem. Bom, para dar continuidade aos cálculos, a gente estabeleceu o diagrama de equilíbrio líquido-vapor aqui para o gás sulfídrico, H2S, através da constante de Henry, de 0,097. Em seguida, então, para encontrar a saída líquida LS mínimo, a gente estabelece aqui a fração de entrada em 0,22 para encontrar a fração ali de saída em L1 mínima desse mesmo gás, de 0,23. Com isso, aplicando essas informações junto com as calculadas no balanço material, encontra LS mínimo, essa saída de 9,3 mols por segundo. A nossa operação, então, opera a 50% a mais do que essa quantidade mínima. Então, essa vazão de operação de saída seria de 14,018 mols por segundo. Após isso, calcula-se, então, a quantidade total em L1 dos componentes, através dos componentes, e encontra-se a fração de gás sulfídrico presente nela. Então, retornando ao diagrama, a gente aplica essa fração de H2S e estabelece uma reta aqui para encontrar o número de pratos teóricos, e através das frações, né, de topo aqui embaixo e aqui em cima de fundo, para absorção. Então, no final, a gente encontra uma quantidade de 7 pratos teóricos para essa aplicação desse projeto. Para o cálculo do diâmetro dessa coluna, então estabeleceu-se aqui a massa molar média para a corrente líquida, que seria basicamente a multiplicação da fração do componente presente nessa substância vezes a sua massa molar. O mesmo se aplica à densidade do líquido, só que utilizando a densidade de cada componente nas condições do processo. A massa molar média do gás seguiu-se o mesmo procedimento, e a densidade do gás foi utilizada a massa molar média do líquido para as condições de processo e aplicados em Clapeyron, chegando a um valor de 0,83 kg por metro cúbico. Então, dando sequência, a gente calcula o fator de líquido-vapor, onde se aplica-se aqui nesse gráfico para encontrar o coeficiente de arrasto em pés por segundo, e o fator líquido-vapor encontrado foi menor que 0,1. Então, a gente pode arbitrar aqui que essa razão
entre essas áreas seria de igual a 0,1, e o coeficiente de arraste para um distanciamento de 60 centímetros foi encontrado de 0,35 pés por segundo. Para encontrar o fator C, então, estabeleceu-se os outros fatores de tensão superficial. A tensão superficial do líquido ali, que seria de 72 dina por centímetro, o fator de espuma e fator de abertura também. Aplicando-se na forma, encontra-se o fator C e, posteriormente, então, deseja-se encontrar a velocidade de inundação, onde é aplicado esse fator C nessa fórmula e encontrado, então, um valor de 9,68 pés por segundo. Para o cálculo de âmbito, esse valor é mudado para o sistema internacional e foi verificado também a quantidade de gás de entrada. Com isso, a gente pode calcular o diâmetro da coluna através dessa fórmula e aplicando-se nela para uma fração de inundação de 0,8, encontrou-se um diâmetro de 1,21 metros. A eficiência da coluna é calculada através desses dados também, na fórmula a seguir, em que a constante K seria a constante de Henry, a mesma do diagrama, de 0,097, e a massa molar e a densidade foi passada do líquido foi passado para o sistema inglês. A viscosidade do líquido foi também utilizada em centipoase, de 1,2, e então encontra-se uma eficiência de 41,64%. Com isso, a gente parte para o cálculo da altura da coluna, em que, através a primeira acha o número de pratos reais, 17 pratos, e uma altura de 10,2 metros. Aqui encontram-se uns parâmetros estabelecidos na Agência Nacional de Petróleo, em que pode-se observar uma fração bem baixa exigida do gás sulfídrico, de 0,02%. Aqui, então, é uma tabela resumo dos nossos dados, em que pode-se observar, então, a porcentagem de remoção de 99,9% e uma eficiência de 41%. As referências utilizadas, e eu agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui, e eu vejo você em breve. Obrigado.